nós vamos começar a tratar da revolução que mudou o mundo. E qual revolução que é esta? A Revolução Francesa. Nós trabalharemos com aspectos relacionados a aos antecedentes, tudo o que ocorreu e que levou ao povo francês a se rebelar contra o seu rei, contra aquele grupo de poder, as manifestações, as ideias colocadas em prática a partir dos movimentos revolucionários. E, pessoal, nós vamos em 2 aulas hoje. Para eu terminar esse conteúdo, é um conteúdo grande, que não pega apenas a Revolução Francesa, mas pega o momento que foi chamado aqui, né? Deixa eu colocar no chat, de guardem isso porque eu vou repetir muito, a chamada Era das Revoluções, expressão que designa, que nomeia os movimentos revolucionários europeus entre 1789 e 1848. Em 1789, nós começamos a trabalhar com a própria Revolução Francesa, evento ainda isolado. Mas em 1848, né, o que era uma pequena fagulha ali em 1789, se transforma numa enorme explosão lá em 1848. Então, nós vamos trabalhar esses aqui quase 60 anos de revoluções pela Europa, com enfoque, com maior destaque sobre a Revolução Francesa. E para aqui, então, abrirmos o nosso esquema de aula, né, vamos colocar assim, começo perguntando a vocês, o que é uma revolução? O que vocês entendem por uma revolução? Pode abrir o microfone e falar, pode dar opinião de vocês, ou quando vocês escutam a palavra, fulano de tal revolucionou algo, o que vem à cabeça de vocês? Íris, mudança. Muito bom. Texto de transformações bruscas a partir de rupturas. Mais alguém, gente? Com o passado. Bom, a palavra revolução, perfeito, Daniel. A palavra revolução lembra também outra palavra, que é evolução. Por exemplo, nós falamos em evolução das espécies, porque evolução trata de mudanças, trata de melhorias, mas trata de mudanças e melhorias bem devagar. As evoluções, não. Elas são um corte brusco com o passado, no qual a nova sociedade, o novo poder formado tende, preste atenção, tende a ser melhor do que aquele que foi deposto. E aí começaremos a trabalhar com essa grandiosa revolução que é a Revolução Francesa. Motivo de orgulho para a população francesa até os dias de hoje. Então, nós começaremos aqui, né, Revolução Francesa e consolidação da ordem liberal. Gente, eu vou pedir alguém para ler, porque nós vamos 2 aulas no acelerador, viu? Vamos 2 aulas aqui trabalhando com aspectos relacionados a estas, principalmente a primeira delas, né, a Revolução de 1789. Alguém pode começar a ler para nós a Revolução Francesa e consolidação da ordem liberal, por favor? Pessoal, alguém?
Daniel, você tem microfone aí? Você está com microfone? Alguém, gente? Iris, você está com microfone? Alguém que esteja? Uhum. Deixa eu ver aqui, tá, alguém respondeu? Ah, não. Uhum. Ok. Obrigado. Emerson, você me respondeu? Boa noite, primeiramente. Estava acabando de jantar, desculpa. Só Não, ligar sem meu PC problema. aqui que eu vou ler para o senhor. Sem problema. Você quer que lê de onde até onde? Oh, pode ler Revolução Francesa e consolidação da ordem liberal até o antigo regime francês. Essa parte aqui que eu vou marcar. Ok. Até que meu PC liga, eu vou ler pelo celular mesmo. Certo. A letra é muito pequena. Vamos lá. Revolução Francesa e consolidação da ordem liberal. Vou tirar sua foto daqui, um cantinho. Questionamento sobre o pioneirismo da Revolução Francesa e o abalo junto às estruturas do antigo regime, absolutismo e mercantilismo. Movimento marcante e inspirador de movimentos contestatórios até a Revolução Russa. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, promoção de uma grande reestruturação social, política e econômica na França, distribuição das distinções de nascimento, fim do absolutismo e do antigo regime, desenvolvimento do capitalismo francês, sobressaltos com o Congresso de Viena e do Império Napoleônico, afirmação de uma sociedade com alicerces liberais, Até aqui. alto regime francês, o antigo regime francês. Até aqui, Emerson. Vamos lá. Oh, então, Ok. alguns fatores relacionados aos antecedentes dessa revolução. Primeiro, o questionamento sobre o pioneirismo dessa revolução. Em qual ponto ou em qual parte? Na parte de ter trago algo novo para as sociedades. Curiosamente, pessoal, contando uma historinha aqui, eu lembro quando eu vi alguma coisa sobre revoluções e pensamentos políticos na universidade, tive um professor que falou: as pessoas deviam conhecer melhor a Revolução Inglesa, porque a Revolução Inglesa já havia abalado as monarquias absolutistas, já havia consolidado ao seu final uma ordem liberal burguesa. Tudo isso que a França se orgulhou tanto de fazer já havia sido feito na Inglaterra, mesmo com manutenção de uma monarquia, mas uma monarquia constitucional. Contudo, nós trabalharemos, né, com aspectos, com novos elementos da Revolução e como a Revolução se espalhou pela Europa a partir da influência francesa, sendo que a Inglaterra não teve esse mesmo sucesso de influenciar outras revoluções pela Europa, até pelo fato da Inglaterra ser uma ilha. E sendo uma ilha, né, ela é bem desligada do continente. Tanto que sempre que eu falo de questões atuais da Inglaterra, eu sempre lembro do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, mostrando certo desligamento entre ingleses e o restante do continente. Outro fator de fundamental importância foi a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. O que isso significa? Significa que a Revolução atendeu aos desígnios, aos desejos políticos, econômicos e sociais da burguesia. A classe burguesa foi a grande beneficiada, a grande idealizadora e a grande beneficiada
da Revolução. Antes da Revolução Francesa, na França, a burguesia já tinha o dinheiro, ela já tinha o poder econômico, mas ela não tinha o poder social e o poder político. Ao fim da Revolução Francesa, ela tem agora também o poder social e o poder político nas mãos, tendo governos que trabalhem para a perpetuação de sua ordem. Para a perpetuação de sua ordem. Dessa maneira, apesar de algumas resistências dentro da Europa, apesar de coisas como o Congresso de Viena, a nova sociedade que se forma a partir da Revolução vai fazer com que o capitalismo tenha um desenvolvimento acelerado pela Europa a partir de então. Tanto que, posteriormente a essa era das revoluções, no campo político, foi acompanhado uma era de revoluções no campo industrial. Mas esse é assunto para a gente ver mais para frente. Temos que entender, primeiro, como se organizava, porque revoluções não brotam do nada. Revoluções são frutos de maus governos, são frutos de cenários políticos catastróficos, são frutos de inércia de grupos dominantes. E falando em inércia, o que é inércia? Né? A paradeza. Falando em estático, que também é a paradeza, né? Outro nome para parado, temos o antigo regime francês. Regime de privilégios. Regime que a sua condição social e a sua condição de vida era determinada pelo seu nascimento. E por isso que foi chamado de antigo. Tudo que vinha antes da Revolução era considerado antigo, ultrapassado, não era bom. A Revolução traz algo bom. Então vamos ver como a França se organizava antes da Revolução. Emerson, por favor, pode ler para nós até crise do Estado francês. Abrir o áudio, né? Não tem como. Vamos lá. Antigo regime francês. Sociedade francesa, dividida em 3 estamentos, clero e nobreza, isento de tributos diretos, exclusividade na ocupação de determinados cargos políticos e militares e julgamento em tribunais especiais. Terceiro estado, camada heterogênea e responsável pelo pagamento de impostos direto. Alta burguesia, banqueiros, comerciantes, grandes comerciantes e armadores. Tendência moderada e conciliadora. Pequena burguesia, formada por pequenos comerciantes, pequenos proprietários e profissionais liberais. Posturas mais radical do que a alta burguesia. Trabalhadores urbanos. Sobe um pouquinho, professor. Abrir? Aumentar um pouquinho a tela? Subir, sobe só um pouquinho. Ah, tá. Não, só subir. Peraí. Você quer que eu vou até onde? Condições feudais? Não vai. Deixa eu continuar, então. Até crise do Estado francês, na verdade. Tá, então tá. Cadê trabalhadores urbanos? Artesãos, trabalhadores das manufaturas e pequenos... Comerciantes. E pequenos comerciantes. Impulsão ao movimento revolucionário. Trabalhadores rurais. Representavam 80% da população. Eram pequenos proprietários, arrendatários, trabalhadores assalariados e camponeses submetidos a relações próximas à servidão, condições feudais. Até Crise aqui? do Estado francês. Ok, até aqui. Bom, por isso que a sociedade
O que aconteceu pós-evolução chamou aquilo que acontecia antes da evolução de antigo. Antigo, ultrapassado, que não servia mais aos desígnios, às vontades da sociedade francesa. E como era essa sociedade antes da Revolução? Ela era dividida em estamento, ou em 3 estamentos. E, ao final de contas, o que é um estamento? Vamos para o bate-papo aqui para nós definirmos o que é um estamento. Condição de nascimento que define as ações da sua vida. Se você nasceu num bom berço, num berço nobre, você tende a ser um nobre com melhores garantias de direito, com melhores e com julgamentos excepcionais, diferenciados. Se você é um filho de um burguês, mesmo muito enriquecido, você não tem acesso a esses tribunais especiais, você não tem acesso àqueles melhores cargos separados para a nobreza. E aí, se você for filho de um pé rapado, aí que a situação fica pior mesmo. Estamento tem chance de mobilidade? Aí depende do quê? Mobilidade econômica? Alguma. Mobilidade política? Menos. Mobilidade social? Também menos. Assim, no caso dessa sociedade, da sociedade francesa, ainda dá para falarmos numa condição de mobilidade. Mas em sociedades de estamento, como a sociedade indiana, dos Isso, brahmanes, dos isso, vaixás, castas. da sociedade de castas mesmo, não tem possibilidade. Até, no caso da sociedade indiana, até a independência, não existia possibilidade de mobilidade social. Nenhuma. Nesta aqui ainda existe um pouco. Nesta aqui, um trabalhador urbano, um comerciante que viesse a enriquecer, socialmente ele ascendia. Mas politicamente, juridicamente, não. Ele podia até comprar um título de nobreza, mas ele era sempre visto pelos outros nobres como o nobre que comprou o título, não o nobre que nasceu nobre. E ele sofria alguns preconceitos. Bom, então, assim estava dividida, né, a sociedade francesa. No terceiro estado, a gente tem a alta burguesia, e olha como é que eles eram diferentes aqui. A alta burguesia, que eram banqueiros, comerciantes, era o povo do dinheiro mesmo. Tinha dinheiro, mas não tinha acesso, não tinha respeito do primeiro e do segundo estado. A pequena burguesia, que acabou se radicalizando, ligada, a pequena burguesia ligada a trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Pequena burguesia, trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais vão formar mais para frente a parte mais radical do processo evolucionário, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, altamente influenciados pelas ideias dos pensadores do século XVIII, que nós vimos lá. Rousseau, Montesquieu, Locke, Voltaire, Kant. Todos eles acabaram por influenciar esses ideais evolucionários e as práticas evolucionárias também. Bom, e aí vamos para piorar. Sempre tem como ficar pior. Vídeo aí Brasil desde 2018. Crise do Estado. Não aguento. Não aguento. Crise do Estado. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu passar aqui. Pode falar, pode falar. A sociedade estava dividida em estatamentos, né? Estamentos. Estamento, tá.
O clero e a nobreza estavam no mesmo escalão ou diferenciado? Isso que Olha, não ficou claro para mim. olha, tem por hábito, os autores têm por hábito de colocar o clero no primeiro estado e a nobreza no segundo. Entendi. Mas eles estavam ali em conluio, tanto que o poder de um era legitimado pelo poder do outro. O clero legitimava a nobreza e a nobreza legitimava o clero, num jogo Uhum, de apoio mútuo. Tanto que entendi. nas coroações estava lá quem coroava, o bispo, ou cardeal. A quem ele coroava um rei. Era a religião se ligando com o poder político, onde você sabia, onde você não sabia onde terminava um e começava o outro. E é sempre bom É isso lembrar, aí. gente. É por isso que dá para falar que estavam aqui, Emerson. Você não sabe quem é quem, onde começa o Unidos, quê. exato, exato. Outro ponto de fundamental importância que eu estava passando. Pessoal, muito se fala. Ah, o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, não pagavam impostos, não pagavam impostos. Uhum. Não existe ninguém que não pague impostos. O que existe são pessoas que não pagam impostos diretos. Diretos. O que é o imposto direto? Aqui que o seu dinheiro, sua renda vai direto para o governo. Um IPTA, um IPTU PTU, é um imposto direto. O IPVA, IPVA, imposto direto. alvará Então, de comércio. o alvará de comércio é um imposto direto para o comerciante. Aí eu estou falando mais para a pessoa física, né? Ah, tá, Ah, tá. não, mas também vale também, é um imposto direto, é o comerciante pagando direto para o governo. Mas, por exemplo, no tempo do antigo regime, se esse comerciante fosse ali together do rei, vamos dizer assim, chegado do rei, ele não pagava esse imposto. Deu para entender? Então, Sim, aqui, sim. mas a população simples, aquela trabalhadora, honesta e batalhadora, essa sim vai trabalhar e pesado para sustentar os luxos do primeiro e do segundo estado. Mas, indiretamente, pessoal, no consumo de qualquer coisa, você acaba pagando o imposto que tem ali, que incide, que cai em cima da mercadoria. Então, não existe Exato. sociedade onde ninguém paga imposto. Existe sociedade onde pessoas não pagam impostos diretos. E a Direito. sociedade francesa era uma delas. Certo? Continuando aqui, Isso Emerson, eu queria no que falar se mais re... alguma coisa? no que hoje, vamos tentar fazer uma analogia. A Inglaterra com o parlamento e tudo mais, ocorre isso ou não? Pagamento de impostos, isenções e tudo mais. Direto. Dá para falar que a rainha, a família real, A Betinha? A Betinha tem os seus privilégios. A Betinha é Uhum. a única pessoa dentro da Inglaterra que não paga impostos. Ela tem uma série de coisas lá dela e tudo mais. Mas o parlamento e outros grupos estão pagando impostos. Inclusive, a Inglaterra tem uma carga tributária maior do que a do Brasil. Então, um inglês paga, em média, mais de 45% dos seus rendimentos em impostos. Aqui no Brasil, nós estamos chegando a 37, 38, mais ou menos. É, Bom, mas então, eles têm um Estado que funciona muito melhor que o nosso também, né? Isso aí também é inegável. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Vamos ver essas questões, sempre fazendo analogia. E aí, gente, deixa eu permitir aqui fazer hum, uma pequena referência, né? Eu lembro de uma frase que a Iris colocou, que colocaram da Iris no grupo do grupo. WhatsApp. E essa frase é fantástica, que ela nos diz o seguinte: no dia que as sociedades pararem de escutar os seus políticos e escutarem seus poetas, a vida vai melhorar muito. Pois é, aqui a sociedade parou de escutar os seus políticos e começou a escutar os seus filósofos. Por quê? Rousseau, Montesquieu,
aí fora da França, Locke, Kant, outros mais pensadores das mais diversas áreas, passam a ser debatidos até por aqueles que não sabiam ler. Como? Pelo ouvido. As informações chegavam, aqueles que sabiam ler juntavam grupos, explicavam as ideias, e que foi rodando como um liquidificador até se formar algo novo. Muito ajudado por essa crise do Estado francês. E Emerson, por favor, lê para nós Crise do Estado francês. Pode ler até dos Estados Gerais à monarquia constitucional. Ok. Crise do Estado francês. Grave crise econômica e institucional vivida pelo Estado francês. Guerra dos 7 Anos e Guerra da Independência dos Estados Unidos. Aumento populacional francês e desequilíbrio climático entre 1787 a 1789. Alto gastos compõem junto às famílias mais pobres. Difusão dos princípios iluministas que acabavam por ressaltar as contradições existentes na França. Crítica à monarquia e à igreja. Desenvolvimento das forças produtivas versus persistência das relações sociais e de produções feudais. Sugestões dos ministros Necker, isso mesmo? Isso Necker, mesmo. Calonner E Brienne. e Brienne, Brienne. que apontavam para a necessidade da extensão dos impostos aos nobres e ao clero, coisa boa. O terceiro estado não estava disposto a um novo aumento das taxações que recaíam sobre si. Convocação por parte do rei, em agosto de 1788, dos Estados Gerais, que reuniria representantes dos 3 estados sociais. Até aqui. Pessoal, crise do Estado francês. Como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Essa grave crise do Estado francês, ela já vinha ali desde os anos 1770. As ideias iluministas começavam a circular pela própria França. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando, ao final da vida, Luís XV teve uma frase, que aqui não foi uma frase, foi uma profecia. O que Luís XV disse? Luís XV diz que, depois de mim, o caos. Ou seja, que depois da morte dele, a França se transformaria numa enorme bagunça. Se tivesse uma bola de cristal, ele não teria acertado tão em cheio. O rei que o substituiu, o Luís XVI, nada tão ruim que não possa piorar. Foi do... Excelente, Iris. Não, parece que... Ô, Iris, eu tinha uma fala para mim, deixa eu fazer esse pequeno parênteses aqui. Eu tinha uma fala para mim, lá em 2019, foi um ano dark para mim. O meu medo era vir o 2019/1, 2019/2, 2019/3. Que isso, pelo amor de Deus, isso aí jogar pedra na cruz aí. Não, 2019 foi o ano que eu ainda estava fazendo mestrado. Gente, vocês não me conheceram nessa época, não. Teve algumas vezes, deu cruz credo, que eu não gosto nem de lembrar. Lembro dos e-mails que eu recebi. Teve uma vez que eu fui ver um e-mail e eu fui dar uma aula. 2021/2, tá bem aí, ó. Tá bem por aí. Eu recebi um e-mail e eu tava no meio de uma aula. Eu parei para ir no banheiro, aí eu vi o e-mail, e era um e-mail falando se a minha dissertação ia poder ser defendida ou não. Ô, gente, eu cheguei dentro de sala de aula, não conseguia falar nada. Eu só sentava, levantava, baixava a cabeça. Eu lembro que os meninos estavam lá conversando. Eu falei assim, professor, tá tudo bem com você? Eu falei, não, não tá não. O que tá acontecendo? Não quero falar não, gente. Deus que me foi uma sensação tão ruim, tão ruim. Mas graças a Deus, chegou o final de 2019, apresentei
meu mestrado, consegui passar, ainda bem, mas eu falo que 2019 foi um ano dark para mim. Aí faz, beleza, né? O pior já passou. Não, aí veio 2020. Tive que aprender Hum, esse trem aqui de tecnologia. É como diz o ditado, Bob, nada é tão ruim que não possa piorar. é, Bom, mas vamos voltar aqui. Esse lema cabia para a França naquele momento também, que vivia já uma crise econômica desde os anos 1770. Para piorar, o Luís XVI, que assume o poder depois da morte, né, do Luís XV, era jovem, inexperiente e assumindo um estado em crise, no qual ele não enxergava as novas ideias que ali minavam a sociedade. Para piorar, como eu vi uma vez num documentário, quando revoluções estão prestes a acontecer, até os deuses trabalham para a sua favor? ocorrência. Como eles trabalharam com esse desequilíbrio climático ocorrido entre 1787 e 1789? Período de intensas chuvas que prejudicaram demais as colheitas. Menos colheita, preço das mercadorias lá no teto. Preço das mercadorias no teto, povo passando fome. E aí, gente, quando mexe com barriga de povo, não tem nada que segura, não. Um povo com fome vai para a rua, o povo com fome vai matar político, o povo com fome vai fazer o caramba a quatro. Tem outra coisa que se equipara, tá, professor? Pode falar? Tem outra coisa que se equipara. Pode falar, Emerson. Mexe no dinheiro do pobre para você ver. Mexe no bolso dele. Hã, Exato, 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 exato. mexe, mexe. Perfeito. E aí, Comida gente, e dinheiro. o pobre sem aquele dinheirinho básico, justamente para quê? É Sim. justamente para quê? Comprar Para comprar alimentação. comida, para fazer Comprar alimentação. alimentação. Ele Às vezes fica deixa de comprar uma roupa, mas compra alimentação. exato. Gente, e no meio desse furacão econômico, não, eu falo, eu vejo, como diria o Cazuza, eu vejo o presente repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Ministros da economia são demitidos. E são demitidos por quê? Porque estão trabalhando bem. O primeiro-ministro, o ministro Necker, que era muito popular, mais ligado às ideias iluministas, foi um ministro que entrou ali com o Luís XVI, desculpa, e o Luís XVI vai perguntar a ele, Necker, o que eu faço? O Necker vira e fala assim, ô Luiz, vai cobrar imposto do povo, vai cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Não dá para mantê-los no luxo, corta gastos com ele também. Quem roda? O Necker. Vem o segundo, Calone. Mesma pergunta. O É, que eu gente, faço? a história só se repete. O que eu faço? Corta, corta imposto da população mais pobre, cobra imposto da população mais rica, corta custos. O que acontece? Ele é demitido. Aí vem o terceiro, que é o Brienne, e fala: o que os dois anteriores falaram? Os dois anteriores falaram para cortar impostos e cobrar impostos da população mais privilegiado, primeiro do segundo estado. Pois é, a mesma coisa que esse. Mas faz algo diferente. Convoca os estados gerais. Então, o que eram os estados gerais? Deixa eu colocar aqui no chat que a aula está quase acabando. Deixa eu definir aqui. Estados gerais. Reunião, na verdade, deixa eu colocar aqui, assembleia, que reunia membros dos três estados para o debate de alguma importante questão. Gente, os Estados Gerais eram uma espécie de parlamento? Não, porque parlamento tem poder de veto.
Exemplo, se o Bolsonaro mandar uma lei aprovando pena de morte para o parlamento pode falar, não, não vai ser aprovado. E vetar, voltar para ele. Os estados gerais eram como aquele doutor que você consulta. Você faz a consulta, o doutor, olha, você precisa tomar o remédio tal. Quem vai decidir tomar o remédio ou não é você. O doutor não tem o poder de te obrigar. Os estados gerais não tinham o poder de obrigar o rei a seguir suas decisões. E aí, deu no que deu. Próxima aula, outro link, viu? Já está acabando aqui. Pode entrar lá na próxima aula, saindo dessa. Um momento, por favor, esperando cair.